Oi, eu sou a Esté E eu sou a Adri, e juntas somos sábias. pero não mútil, Afinal, sabemos muito. mas não sabemos tudo. Acompanhe nosso podcast, recorte de duas mentes inquietas Curiosas e às vezes inspiradas. E esse episódio está acontecendo graças aos nossos apoiadores oficiais, dentre eles o Estúdio Mormai. Então, se você quer melhorar sua qualidade de vida, criar mais bem-estar e hábitos saudáveis, entre em contato nesse telefone que está aparecendo aqui embaixo. E se você tem interesse em ter uma estética humanizada, saúde e bem-estar, chame via DM ou no telefone aqui embaixo, Thaís Salles, Fisioterapia e Estética. Oi, gente! Oi, amiga, tudo bem? Tudo bem? Você tá bem? Tô bem, como estamos? Estamos ótimas. Pero não mútil? Não, estamos ótimas. Tamo ótima sim, viu? Não pode falar isso, amiga. As Não, palavras amor, atraem. É verdade. E hoje a gente vai falar muito sobre coisas que a gente tem que falar e se posicionar aqui. E relações interpessoais e tudo então isso. vamos com calma, né? Vamos, apresente a convidada, por favor, pra gente. A nossa convidada de hoje é uma pessoa extremamente dinâmica, de relacionamento, mãe do Davi, mãe da Jolie, estrategista de marketing. Nossa parceira, que a gente adora de paixão, é a Jamile Lage. Bem-vinda, Mili! Muito obrigada, garotas. Estou muito feliz de estar aqui e vendo vocês, assim, lindas e plenas fazendo esse podcast. Ai, obrigada, a gente fica muito feliz. Porque a gente fica nervosinha às vezes, sabe? Mas Nossa, com certeza. Ainda mais assim, com tudo que tá acontecendo, e daqui a gente vai tirar muitos frutos nesse episódio, gente. Vocês vão ver só. sim. Jami, sou íntima aqui, né? Vou chamar de Jami. Olha lá. Jami, hoje a gente quer muito falar sobre as relações interpessoais, networking, autoridade, então acho que vai ser um papo bem legal. E aí, para começar esse papo, quero que você se apresente para os nossos ouvintes, conte um pouco o que você faz, fale aí da sua autoridade como uma pessoa que é estrategista digital, marqueteira e que gosta muito. A gente sente que você gosta muito de falar disso. Então, se apresente para a gente desenvolver o assunto aqui. Tá bom, obrigada, meninas. Bom, eu tenho 20 anos de experiência na área, sou publicitária de formação, tenho uma pós em gestão e negócios. Tive uma editora de revistas em Belo Horizonte, Brasília, onde aprendi muito, né? Meu primeiro emprego foi na Editora Abril, onde foi toda a minha base. Com 21 anos eu entrei na Editora Abril, trabalhei 7 anos lá. E daí hoje eu tenho mais de 40, não vou contar a carreira toda. Mas eu passei por muitos bons desafios no qual eu tive que me desenvolver bastante e ter muita resiliência, né? Até mesmo no mercado editorial, onde, né, as revistas caíram, fecharam, eu transformei meu negócio numa empresa de produção e gestão de conteúdo. E eu mudei para Bragança há 6 anos, né? Por conta do nascimento do meu filho. E quando eu mudei para cá, eu estudei bastante o mercado, né? Eu queria entender o que não tinha aqui e que eu poderia trazer para agregar, para ajudar. E eu tinha 2 certezas, que eu não queria ter sócio e ter funcionário. Eu falava, que modelo de negócio que eu vou ter? Muito boa. Hoje eu tenho uma funcionária, a Josi, que me ajuda, que sem ela eu não vivo mais. E muitos parceiros, inclusive a Adri e a Esté, são minhas parceiras também de trabalho. E me posicionei aqui em Bragança como estrategista de marketing. Então, a Mili Marketing hoje é uma empresa de inteligência de marketing, que ajuda os negócios a prosperarem, a desenvolver um plano estratégico para vender mais, para atingir o público-alvo de forma correta e sempre visando o mínimo de investimento para atingir esse objetivo. Muito bom. Jami, e aí nessa transição entre Belo Horizonte, que é uma metrópole, a gente pode falar Sim. assim, e Bragança, que é uma cidade pequena, e a gente entende que aqui as relações é muito por indicação, ou também, enfim, com os contatos que a gente sabe que contatos é muito importante. Como que foi essa construção quando você falou, bom, agora eu tô aqui e vou começar o meu negócio? Como que foi essa construção de entender as pessoas da região e o formato que você queria trabalhar? Foi muito difícil. No primeiro momento, eu acreditava que era impossível ganhar dinheiro aqui. Então, eu tinha contatos em São Paulo e Campinas e eu ia para lá. Pegava o carro, fazia os contatos, trabalhava para os clientes de lá e de Belo Horizonte ainda. E aí, fiquei 1 ano e meio nessa loucura de viajar e atender fora. E aí, eu falei, poxa, eu não quero mais ficar viajando tanto, com filho pequeno. E comecei a estudar o mercado, as agências que trabalhavam aqui, entender como o comércio se comportava no marketing. E aí o que eu percebia é que realmente não tinha visão estratégica. Sim. As agências fazem o que o cliente pede, Sim. né? E normalmente o cliente não tem visão, né, estratégica de marketing, né? Ele pode ter até de um negócio, né? Alguns têm, outros não.
Então, foi aí que eu fui posicionando a Mili Market como uma empresa de inteligência, até porque eu não gosto de fazer a operação. Aí eu tenho os parceiros que fazem toda a operação da inteligência, da estratégia. E foi dando certo nesse sentido. Eu comecei com uma consultoria pocket para os clientes. Aí, nesse tempo, eu entrei no Bituma, que foi onde me ajudou bastante. Porque eu saí de um mercado onde eu tinha domínio da área, né? Eu trabalhava numa área que eu tinha muito domínio e muito reconhecimento. E vim para cá. Quem que eu era, Jamile? Quem que era Jamile na fila do pão? Ninguém. Então, realmente, né, foi um processo difícil de aceitação, né? Mas, ao mesmo tempo, de explorar e cavar uma nova oportunidade. E aí eu criei o nome Mili, né? O Mili é a abreviação do meu nome e é um apelido de infância. E sempre fui chamada, quando eu escuto Mili, eu já escuto de forma carinhosa, né? Sim. E eu coloquei o Mili Market porque eu queria trazer a leveza da infância para esse modelo de negócio. Perfeito. Eu não queria que fosse um negócio estressante. Então, eu realmente, quando vocês falam, né? Eu vejo que você tem realmente muito prazer e é muito prazeroso. Eu falo que hoje o meu trabalho não me traz problema, eu não tenho problema no meu trabalho, Ai, né? queremos trabalhos assim, um sonho. Eu já tive muitos. Então, acho que por toda essa experiência negativa também, eu vibrei muito de fazer um modelo de negócio para ajudar. Sim. Então, eu já fui empresária, já quebrei, já renasci. E aí, entendendo todas essas dores, eu consigo ajudar, né, negócios a dobrarem, crescerem em faturamento aí de forma incrível. Sim. Não, é perfeito isso que ela falou, até essa questão do Mili ser uma coisa que traz mais leveza, carinho, mas ao mesmo tempo o seu posicionamento é muito forte, né? É de uma pessoa que tem potência, de uma pessoa de presença e tudo mais. E como foi que você foi construindo isso, assim, de forma literal mesmo? Conta pra gente como que foi que você começou a entrar em contato com as pessoas, a fazer o nome da sua empresa. Eu sempre fui da área comercial, então isso já é um facilitador. Sim. Você imagina, eu trabalhava na Editora Abril vendendo anúncio de revista. Normalmente as pessoas não querem comprar anúncio. Sim. É que não entendem, na verdade, né? E aí a gente tinha que fazer muita prospecção. Então, o não, para mim, já era uma coisa comum do dia a dia. O diferencial era receber o sim do cliente. Então, eu já tomava muita... Eu ia para Brasília com revista, eu batia na porta da loja. Oi, ia para feira em São Paulo. Sou Jamile daqui, vim te apresentar. Então, assim, para mim isso é muito natural. Né? De chegar e bater um papo e querer me conversar. Eu adoro conversar, adoro falar. Se deixar nosso podcast para durar 2 horas. Geminiana, gente, mais uma. Mas quando você vem... Eu sou do interior, né? Eu nasci em João Molevade, em Minas Gerais. E entendo a dinâmica do comportamento do público do interior. E aí eu brinco que eu falo que tem o Bragantino raiz, né? Eu falo, vou ter que fazer amizade com o Bragantino raiz. Eles que vão me levar onde eu preciso. Sim, perfeito. E quando eu entrei no Bituma, aí eu conheci algumas, né? Que eram de fora, outras de Bragança. Acabei criando bons laços, primeiro profissionais, depois que viraram amizades. Tenho amigas de dentro que vieram através do meu trabalho hoje. E eu acho que o fato de eu gostar de me relacionar, né, é um facilitador. Sim. Eu não tenho... outro dia uma cliente falou assim, você navega muito bem entre as classes, entre uma classe C, uma classe A, e eu não me intimido com nada. Porque eu não sou o que eu tenho, eu sou o que eu sou da minha inteligência, do meu trabalho, do meu processo. Então, eu não fico com vergonha de chegar num lugar, porque às vezes, eu não tenho um carro, ou um carro bom para eu chegar. Gente, eu tenho conteúdo. Tenho conteúdo, né? E isso me basta, e isso abre portas. Então, assim, todo mundo gosta de uma boa conversa, né? Sim, eu acho que tem um fator que é o antecessor a tudo isso, que eu super concordo, porque eu me sinto assim também. Onde me colocarem, eu vou me adaptar, isso eu sei, fato. Sim. Só que tem uma coisa que eu acho que você também, que eu acho que nós somos parecidas com isso, somos muito curiosas, assim. A Adri também, assim, da gente entender, que nem você falou, você estudou o mercado. Não tem como a gente chegar num lugar e não saber onde a gente está pisando. Tem que entender das pessoas. Já vim... E toda a vivência, né? Já vim de uma cidade interior, sei como que funciona. Daí fui para uma metrópole, agora eu voltei para o interior. Então, sei da dinâmica das coisas e aí vão se encaminhando também, né? Porque não adianta nada. Eu conheço muita gente que é super comunicativa, mas às vezes não tem
a vivência, não tem o conteúdo, não tem nada e não sabe se colocar naquele lugar, naquele momento. Não sabe se adaptar, não sabe chegar nas pessoas certas, Sim. né? Mas eu acho que também entra a questão disso, que você veio, tava no interior, aí você foi para uma metrópole e voltou para o interior, que é diferente, porque uma coisa que eu percebi aqui, até quando eu cheguei, que tem muita gente que até que não é daqui. Sim. Então, aí você tem que entender os diferentes perfis para poder se relacionar. Sim. E isso é uma coisa muito importante que você faz muito bem, Mili. Ontem eu estava conversando com uma cliente, ela me pedindo um conselho. Eu fui convidada para uma loja, para ir no coquetel de uma loja de uma possível concorrente. Eu falei, não, calma, ela não é sua concorrente. Primeiro, você foi convidada. Segundo, o público dela é diferente do seu. E terceiro, que legal que você vai lá, a loja é super bacana, você vai olhar o vitrinismo, tudo lá e vai aprender. São parceiros de negócio, um contribui com o outro e o outro. Você tem uma experiência de mercado em Bragança que essa outra não tem, que é uma pessoa de São Paulo, que abriu a loja aqui. Então, eu acho que é isso, a gente tem que estar aberto, né? Exato, eu sou muito Tem assim. que estar aberto para aprender com o outro, para aprender com o mercado, ter a curiosidade de pesquisar, de querer se relacionar, né? Sim, e eu acho que a questão do relacionamento, ele te leva pra muitas coisas. Agora eu vou contar uma parte daqui, pessoal minha, que ao mesmo tempo que eu acho que você tá num nível que você conhece muita gente aqui em Bragança, né, que é uma cidade pequena, e só que você sente que às vezes tem um interesse que é extremamente tipo, eu sei que essa pessoa vai me levar até lá, mas só por um interesse mesmo, um interesse mais... Acho que rola muito, assim, em todos os lugares, né? Acaba rolando Em Belo Horizonte isso era muito. pior para mim, porque eu tinha um veículo de comunicação poderoso na área da arquitetura e da decoração e muitas pessoas me acessavam por interesse. Mas não que você vai... Não que quer ajudar ou, tipo, trabalhar, uma não sei. troca, né? Uma troca Mas eu mesmo. acho assim, existe interesse em tudo, né? Exatamente. O bom, o ruim, Sim. né? As relações humanas, elas são assim. E eu acho que a gente tem o desafio de não ter que levar as coisas muito para o lado pessoal, Sim. principalmente na relação profissional, né? Quanto mais a gente se posiciona de forma profissional, menos isso acontece. Sim. Foi uma das coisas que eu mais aprendi com você, sabia? Sobre isso. Porque, gente do céu, era um sofrimento. Ai, como sofria essa menina. Ai, mas o cliente fez isso, fez aquilo. Meu Deus do céu, agora Mas eu vou eu lembro. dormir, não é? Até quando a gente se conheceu, tá? Eu falei muito pra você sobre isso. E aí, a Mili trouxe muito isso, de se posicione mais, se coloque mais. Não deixe o cliente fazer isso com você. Exatamente. Mas eu acho que também isso é uma construção, porque tem coisa que... Eu lembro que aquele dia você ficou muito mal, assim, foi um evento que a gente foi juntas e ela não tava conseguindo pensar. Mas isso é normal! No ano passado. Eu falei, mas é normal. E ela tava, tipo, pilhada por causa disso. Eu falei, calma, tipo, assim, vai passar, é o que mais acontece. Mas eu acho que essa é a vivência também, sabe? E aí você põe um limite nas suas relações mesmo ali, tanto com o cliente quanto com Que aí tudo entra na muito vida. a importância do posicionamento, né? Que é uma coisa que você traz bem forte, assim, né? Nos seus conteúdos, enfim, em tudo que você aplica para os clientes. Que você cria uma estratégia, mas também já colocando ali o perfil do cliente, como ele tem que se posicionar, a melhor forma de aparecer e tudo mais. E como que você consegue fazer entender a forma de passar para o cliente, assim, identificar como que deve ser o posicionamento dele? Primeiro, entendendo o público dele. Tá. Primeiro ponto, né? Então, com quem que é o público desse cliente? O que ele gosta, quais são as dores, o que ele leva em consideração na hora da compra, como que a gente tem que falar para ele. Depois que a gente entende o público, que aí a gente fecha o posicionamento do cliente, da marca, né? Então, para isso, precisa de... Por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa que tem 30 anos de mercado aqui. E elas já tinham feito um manifesto e tudo. Aí eu fiz uma outra dinâmica recente. E aí eles falavam sempre do serviço para a pessoa. A linguagem deles era, eu vendo isso para a sua vida. Falava assim, eu vendo isso para a sua vida. E aí eles entenderam que a comunicação não era em cima do serviço, e sim do resultado que o serviço proporciona. E eles entenderam até rápido. E eu achei isso o máximo, porque você imagina 30 anos falando a mesma coisa, que era uma frase bem feita, bonita, que é verdade também, mas o cliente olha para aquilo, será que é isso que eu quero? Isso para minha vida? Não, isso é para a vida dele que trabalha com isso. Sim. Isso. Né? E eu acho que quando começa a entender isso, eu falo muito sobre isso também, porque
igual você comentou de agências, né? Que sabemos que agências de publicidade são coisas engessadas, e são mesmo. Tanto que eu acho que o formato da publicidade daqui para frente vai ser cada vez mais dinâmico, vai ser cada vez mais rápido, vai ser numa outra dimensão, sabe? Então, quando a gente fala de pessoas que trabalham com marcas, esse é o ponto essencial. A gente tem que entender de pessoas para entender primeiro do cliente em si, da marca em si. Porque daí é lá que você vai captar a essência, você vai captar o que você consegue passar para as pessoas, né? Para o público, para o cliente final. Só que eu sinto que, às vezes, tem empresas que não entendem isso e ficam no automático. Igual você comentou de agência. E aí você olha, até comentei esses dias no meu próprio Instagram, você olha, tá, tipo, a mesma coisa para todos os clientes, para todos os segmentos. Você olha, tipo, os posts estão iguais. E formatar, e tirar essa sensação que as pessoas têm que, tipo, o marketing é só redes sociais. Eu acho que você tem que fazer um bom trabalho no offline também. Nossa, super. Nossa, relacionamento, parcerias é um item. Hoje mesmo também estava numa reunião que aí o cara falou, mas eu não quero atuar com investidor agora que investir nisso. Eu falei, não, mas você não vai investir dinheiro no Google para investidores. Você vai investir no seu relacionamento. Sim. E isso faz parte da estratégia. Exatamente. Então, eu quero que você atue desse jeito, dessa forma, com esse nível de tempo aqui, para esse perfil de público. A gente estava definindo o perfil do público-alvo. Sim. Que algumas marcas têm 2 ou 3, dependendo, ou 4, dependendo do que trabalha, né? Sim. E a gente tem que entender também, dentro da comunicação, por isso que tem que gostar de pessoas, né? Relacionar. Exatamente. Como é que você vai definir o perfil do público se você não conversa, se você não se envolve? Se você, né? E se você não conversa com pessoas diferentes, né? Então, eu trabalhei com uma marca de lingerie aqui de Bragança e ela tem vários perfis de mulheres dentro, né? Então, por exemplo, a linguagem que você fala para gestante, para o público gestante, não é a mesma que você vai falar da lingerie sensual. Socorro! Sim, exatamente. Mesma marca, às vezes é a mesma mulher, mas em fases diferentes da vida. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Mas você encontra dificuldade na hora de passar isso para o cliente, dele conseguir entender e aplicar? Hoje menos, que acho que a idade traz sabedoria. Sim. E todas as caras quebradas, né? Hoje muito menos, até porque eu tenho uma metodologia que eu vou fazendo a pessoa caminhar nisso para que ela entenda. Legal. Então, eu não chego com isso de uma vez, assim, para o cliente. Mostro o mercado, mostro pesquisa, mostro outras coisas. E aí, tem clientes que são mais resistentes, obviamente, e tem outros que não, entendem super bem. Sim. Legal. E, Mili, como que... Eu chamo de Jame, de Mili, tá tudo certo. E como que você faz para o cliente entender que ele precisa se relacionar com outras pessoas, não com tipo assim... Você precisa ir nesses eventos, você precisa frequentar esses lugares. Você conhece a linguagem do bolso? Porque às vezes... Conheço, porque às vezes, o que acontece? A pessoa não gosta mesmo, é tímido. Então, aqui a gente tá falando, nós somos super comunicativas e amamos eventos e etc. Mas eu não era, não. Então, Só que às vezes a pessoa tem dificuldade mesmo, tem timidez. E às vezes a gente acha que a gente nasceu com o dom da comunicação. E não, eu entendo que é uma prática. Então, como que você explica pro cliente, que é um pouco mais tímido, um pouco mais retraído, que ele precisa ir pro mundão? Você já deu a resposta, é treino, né? Não tem outro remédio, outra solução. Então, assim, o cliente ele precisa entender que a parceria, o network, é mais um canal de fazer dinheiro. Tá. Então, eu falo muito, poxa... Tava falando para vocês aqui hoje antes de começar. Vocês não foram no evento ontem, tá cheio de cliente lá com o perfil para bancar o podcast, patrocínio podcast. É isso aí, gente. Né, gente? E é uma oportunidade. Então, quando a gente deixa de relacionar, a gente está perdendo oportunidade. E aí fica a critério do cliente, se ele quer ou não avançar nesse caminho. Aqueles que têm mais resistências, a gente cria situações, momentos, pessoas que podem ir junto. Existem técnicas, né, de como chegar em eventos, se posicionar, o que falar, como você chega numa rodinha, em outra, né, para conversar em eventos. Procurar o dono do evento, me apresenta fulano, me apresenta ciclano, já pede alguém, me pede para apresentar, né? Eu fazia muito isso quando eu ia nos eventos comerciais em Belo Horizonte.
chegava, quem que é o dono? Se eu não conhecia, me apresenta, por favor. Porque é mais fácil você ser apresentada do que você chegar, né? Meio invasivo. Se Então, fazer é uma visível, técnica, né? Sabe uma coisa que eu faço? Eu vou, por exemplo, eventos... Eu tô indo em bastante evento ultimamente. Então, eu vou, sei lá, fui no Fora E-Commerce. Eu vi quem eram todos os patrocinadores. Porque daí você chega no stand certo. Tipo, Sim. você tá patrocinando, você tá fazendo isso. Então, eu via quem eram os patrocinadores e já ia direto no contato mesmo. Já fez uma Porque pesquisa. aí, exato, porque eu acho que é aí que começa também. Porque às vezes você fala, putz, eu não sei o que eu vou falar. Vou em tal stand, eu não sei o que eu vou falar. Mas aí você já tem, nossa, eu vi que vocês são patrocinadores, tá muito legal o evento. Aí você começa a desenvolver e o que vier é lucro. E normalmente, quando a gente está num evento de trabalho, isso é mais tranquilo, porque as pessoas estão ali para falar sobre negócios, para trocar experiências, né? Então, a pessoa já é aberta a isso. Esses dias eu participei de um evento feminino e aí aí eu montei algumas estratégias para algumas clientes que iriam nesse evento. E uma delas eu falei, cria um voucher de vale compras e dá para as pessoas. Aí ela me deu um feedback, nossa, Jamile, só de eu ter o voucher na mão, eu já fiquei mais à vontade de abordar a pessoa. Legal. Sim. De me apresentar. Então, às vezes, a gente precisa de ter alguns recursos, né? Seja um voucher, um folder, uma apresentação, alguma coisa, pesquisar antes para já chegar com nossa, eu já vi isso no seu site, que legal esse case desse cliente seu. Sim. Né? Isso não dá faz para toda a chegar diferença mesmo. cru e nu demais também, né? Porque a gente não é super interessante assim. Não, e Ainda assim, mais quem A nunca gente tem viu que a se gente, fazer né? interessante. Exato. Né? Exatamente. Acho que aí você pegou o ponto certo. Ser interessada e se fazer interessante. Pra mim, eu acho que esse é o ponto fundamental pra construir relações. Sim. Mas, Mili, eu tô curiosa do bolso que você ia falar. Não, aí é a questão que eu estava falando da oportunidade, né? A técnica dinâmica do bolso, né? Você fala, muitos clientes eu falo, você quer ver seu faturamento aumentar? Você tem que ir naquele evento, seus clientes vão estar lá. A gente aí levou uma bronca aí eu hoje. falo assim pra eles, pensa no bolso. Você não gosta? Pensa no bolso. Você gosta de dinheiro? Então, você gosta de dinheiro, pensa no dinheiro e vai. Perfeito. A gente levou uma bronquinha. Essa tática é perfeita. A gente levou uma bronquinha básica aqui antes de começar o podcast, que a gente não foi no evento e falaram da gente. Ó, Daí já ficou tá, sabendo? tá em outro nível. Mas a gente tá até caminhando, a gente foi na Vidcon, a gente deu as caras super lá. O pessoal, vi. assim, influenciadores, a gente chegou, né? Foi super legal. E assim, eu falo que eu prego a palavra dos sábios, porque todo lugar que eu vou, eu falo, eu tenho um podcast. Porque eu acho que é isso. Aí eu mostro o Instagram, segue lá. Mas já não e abre tal. portas isso? Abre, nossa. As pessoas, não é algo interessante pra mostrar? Não é legal? E eu Mas foi engraçado, não foi na Vidcon, porque eu chegava, eu e a Esté, aí a gente chegava assim, então, a gente tem um podcast que chama Sábias Pero Não Mútil. Aí a Esté complementava, porque sabemos muito, mas não sabemos tudo. Aí todo mundo já encantava. Já dava risada, já quebrou o gelo. Exato. E aí o pessoal ficou, nossa, muito bom. E aí a gente também fizemos conteúdos lá. Mas assim, eu entendo que é uma quebra, porque quando a gente chegou, tava meio vazio o espaço. E a gente, meu Deus, tipo... como que a gente vai abordar as pessoas? Mas depois fica tão natural que acho que vai acontecer. Mas é isso que até ela estava falando, assim, você falou também, que é prática, é realmente desenvolver. A comunicação é prática. Eu falo por mim que eu era uma pessoa muito introspectiva, que eu queria me esconder atrás do computador, não queria aparecer, não queria falar, não queria fazer nada. Tanto que meu sonho era ser veterinário, porque eu queria cuidar de bicho, não queria falar com gente. E aí, conforme eu tive o meu negócio e foi acontecendo, eu vi a necessidade. E tanto que quando eu conheci a Mili, aí começaram a acontecer as parcerias e tudo mais, eu falava, Mili, me ajuda, pelo amor de Deus, a me posicionar. E aí a gente começou, né, esse trabalho no final do ano passado, e esse ano eu mudei total, assim, a empresa, o nome, a cara, a identidade visual, o posicionamento mudou total. E mudou o perfil do cliente, não mudou? Mudou o perfil do cliente. Exatamente. E isso é muito importante. E já puxando esse gancho, como que, falando de marca pessoal agora, isso é um assunto que tá alugando minha cabeça ultimamente. Tá. Como que a pessoa pode ter autoridade no assunto? Porque posicionamento, tudo bem, temos posicionamentos, você vai instruir a pessoa. Mas e autoridade? Por que eu falo isso? Porque eu entendo que hoje você tem autoridade no que você fala na questão do marketing. Então, a gente fala, Jamile, já é reconhecida. Como que constrói essa autoridade? Falando, tipo, de redes sociais, falando de eventos presenciais, em tudo. A maior autoridade, quem te dá é seu cliente satisfeito. Tá.
É isso. Muito bom. Então, você tem que trabalhar muito bem. Sim. Tem que entregar além do que ele espera. Tem que trabalhar para que ele tenha resultado. Só a partir daí que você cria autoridade. Não adianta você ir para a internet, gravar, falar o que os outros estão falando, se ninguém está te validando. Uma coisa é você falar de você, outra coisa é o cliente falar de você. Muito Sim. bom. Porque daí gera também a indicação. Sim. Então, assim, o fazer bem feito é o que gera autoridade. Claro que a experiência conta, né? No meu caso, tenho experiência, tem 20 anos que eu trabalho com isso. Sim. Mas no seu caso, você, Jamile, me ajuda, eu sou mais, você não tem 20 anos de experiência, 20 anos você tem de idade, né? Sonho, né, gente? Como que você pode ter autoridade no que você quer fazer? Né? Todo mundo está saindo do próprio podcast, está comentando Sim, super bem. sim. Isso já vai dar autoridade para vocês. Se vocês estão fazendo um trabalho bem feito, está bonito, está bem editado, está legal, está divertido, está a cara de vocês. Daqui 1 ano, isso está em outro patamar. Agora, se vocês pegam esse projeto e param ele, Sim. cai no esquecimento. Exato. Então, para se ter autoridade, também precisa ter constância. Sim. Muito Muito bom. importante, que eu acho que é uma das coisas que mais se fala, que é quem não é visto não é lembrado, o clássico, Exatamente. né? Então, se fazer presente, não só, né, fisicamente, mas nas redes hoje, que é os nossos maiores canais, né, que a gente tem para aparecer. Então, essa acho que é a dica mais valiosa e mais clichê também, só que, né, é clássica. Mas outro clichê, né? Falando que o artista tem que estar onde o povo está. A marca é assim também. Por que eu tenho que estar naquele evento? Porque meus clientes estão lá. Eu tenho energia para ir em evento toda semana? Não tenho. Às vezes a gente vai arrastada, mas chega lá é bom, né? Sim, É igual ir pra academia. A exato. gente vai arrastada, chega lá é bom. Chega lá, é bom. Exatamente. Mas eu super concordo com todas essas questões de que a gente precisa aparecer, a gente precisa ser lembrado, a gente precisa fazer acontecer o nosso negócio também. Porque às vezes a gente, vou contratar uma pessoa pro marketing, vou contratar uma agência, mas também não faz o básico também, sabe? Às vezes, a gente orienta quem é ali do marketing, quem é ali de tudo, orienta, mas também a pessoa que está contratando o serviço também tem que colocar um pouco a cara a tapa para fazer acontecer. É isso que eu ia falar, que assim, dentro do seu trabalho você entrega a estratégia, o planejamento, enfim, coloca ali o que o cliente tem que fazer, mas se ele não faz acontecer, não adianta nada. Não adianta, né? eu falo que o meu trabalho eu levo até a ponte só, mas quem atravessa é o cliente. Muito bom. Então, assim, na primeira reunião de briefing, eu já tenho as frases prontas, que uma é essa e a outra eu falo assim, meu trabalho te dá trabalho, você vai querer fazer a consultoria porque eu vou exigir isso de você, você vai ter um para casa. Sim. É um processo de transformação mesmo, porque para chegar num resultado diferente, tem que fazer diferente, tem que fazer mais, né? Tem que pedalar mais. Sim. Então, nem todo mundo está disposto. Não, e entender também que cada marca é uma marca, né? Porque hoje o que a gente mais vê na internet é estrategista digital, estrategista não sei o quê. Mas a hora que você vai ver, é tudo igual a gente comentou no começo. Fórmula pronta, né? Exato, fica no automático. E eu sinto que é uma coisa bem personalizada mesmo que você faz, né? Tanto que na bio do meu Instagram tá escrito assim, sem fórmula, personalizado para o seu negócio. Perfeito, isso aí. Né? Porque eu não acredito. É claro que algumas fórmulas podem ajudar, mas o perfil do público, o caso, a cidade, tem várias situações que interferem na comunicação, no resultado, né? Tanto que eu estou montando agora uma mentoria em grupo e eu tinha muita resistência de montar por conta da personalização. E aí um dia veio o insight, poxa, personaliza para o grupo, faz um grupo pequeno. Então vai ser um grupo de no máximo 10 pessoas, no qual vou fazer uma entrevista antes, colher todos os dados, ver as maiores dificuldades do grupo para montar. São seis aulas, né? Tô chamando 6 aulas assim, de 2 horas, mas focado no que o grupo precisa. Sim, mas Era mais fácil eu pegar uma fórmula pronta e aplicar, que eles iam aprender alguma coisa. Mas qual que é o meu propósito? Exato. Né? Eu quero que esse negócio cresça de verdade. Sim. Eu quero que o que eu falo, ele pegue e faça. Que faça diferença. Então, para isso, eu preciso ter mais flexibilidade, eu preciso me colocar no lugar desse cliente, de não querer assistir mais um vídeo pronto, que tem um tanto na internet. Exato. Né? Então, acho que... Mas cabe para cada um, né? Sim. Não, muito bom. Porque eu acho que se a gente for fazer mais do mesmo, a gente não se destaca, o cliente não vai ter resultado, a comunicação fica falha, então engloba todo um negócio mesmo, né? E um dos pilares da Mili Marketing é a diferenciação, né? Então, eu trabalho muito com a diferenciação. E é isso que vende.
por que eu vou comprar da tal marca? Hoje existe tanta concorrência, tanto tudo, né? Nossa, Então, sim. se você não cria um processo de diferenciação, seja de serviço, produto ou atendimento, fica difícil vender. Aí você tem que trabalhar meio no preço. E trabalhar no Sim. preço aí já é prejuízo, né? Sim. É. Não, você falou de atendimento, eu acho que você foi uma das primeiras pessoas que falou pra mim assim: nossa, Stephanie, você deveria investir mais na questão do atendimento pra você, pra trabalhar com isso. Você lembra que você me falou isso uma vez? Porque aqui onde a gente tá, falta um pouco disso. E aí, aquilo que você me falou ficou na minha mente e eu nunca tinha reparado. Só que toda vez que eu não sou bem atendida ou que falta aquela questão de experiência mesmo do consumidor, parece que eu vejo você falando, Stephanie, aqui é ruim de atendimento, hein? Tipo, a região inteira. E eu falo, realmente, a Jamília, ela tem o feeling de entender as situações. Eu acho isso muito bacana, mesmo de saber onde você tá pisando. E é legal que, assim, a gente vê oportunidade em tudo, Sim, né? Então, Exato. onde existe uma carência, existe também uma oportunidade, né? Para Exatamente. desenvolver algo. Sim. Então, acho que a gente não pode ter essa preguiça, né? Também de querer criar, querer desenvolver, querer apresentar alguma solução nova. Eu falo assim, a gente tem que trabalhar para melhorar o nosso entorno, né? A gente não consegue resolver o problema do Brasil todo. Mas, assim, você trabalhando para resolver o que da sua comunidade, né? Até dentro das estratégias eu coloco muito plano de ação de marketing de causa, né? Social. E eu vejo os clientes fazendo isso hoje, é de encher o coração, porque você fala, o cara às vezes não fez porque nunca parou para pensar, não é que ele não queira fazer, né? Sim. E não saiba nem como procurar, como começar a fazer isso. Então, se não é a gente, eu falo que assim, que os empresários são agentes transformadores da nossa sociedade. A gente não dá para ficar dependendo de esfera pública para resolver nossa situação. Sim. Pandemia mostrou muito isso, né? Muitas pessoas confiavam mais nas marcas do que no próprio poder público aí. E a gente tem que atuar, como que o meu negócio pode ser útil para a minha comunidade, de alguma forma. Perfeito. Né? Muito bom. Eu acho que isso é um valor que todas... Exato. Aliás, eu só trabalho com marcas que enxergam esse valor. Isso. Que queiram, né, fazer isso acontecer de verdade. Sim. E quando você trabalha com propósito, nossa, é uma delícia. Nossa, com certeza. Faz toda a diferença. Você faz Esses trabalho dias, com gosto. e a gente fala assim, nossa, propósito parece coisa de marca grande, né? E esses dias eu recebi um depoimento espontâneo de uma cliente de costura criativa em casa. E aí ela falou assim, nossa, a Jamile... gente, aí ela falando, tava de pijama à noite, gravou. Eu vi. E aí ela falando que, olha, a Jamile me ensinou realmente a trabalhar com propósito, que mostrar que o meu trabalho é legal, que eu chego ali no momento da pessoa que faz a diferença para ela também. E ela falando que, gente, trabalhar com propósito faz toda a diferença. E a gente trabalha muito, a consultoria me ajudou muito. E ela falou que... Como eu ensinei ela a ver aquilo como um negócio, e não um hobby de costurar em casa. Sim. Né? Então, assim, a consultoria vai para desde um cliente pequeno também que queira dar um passo bem maior, se posicionar. E ela falou, e ela deixou claro que ela trabalha até de forma mais feliz por saber isso, né? Sim, Exato. sim. Eu acho que o propósito e a intenção também. Acho que você tem que ter muita intencionalidade naquilo que você faz, não só, vou fazer isso porque eu acho legal. Vou fazer porque tá todo mundo criando conteúdo na internet. Vou fazer... Não. Coloca o seu propósito e a intenção que você tá fazendo aquilo. Porque também isso faz parte da questão de você alcançar outras pessoas para manter o relacionamento, faz também parte do seu contexto ali do trabalho, da forma que você vai entregar. Então, eu acho que a questão do propósito, ela também tem muito a ver com a intenção que você vai entregar as coisas. Até do posicionamento, né? Porque a gente vê muito, sei lá, estourou uma trend nova aí, todo mundo quer fazer. A da Barbie, por exemplo, todo mundo quer fazer. Cara, quando você adapta e dá certo pro seu negócio, ok. Mas não tem muita gente que não combina, né? A marca não tem a ver. Então, qual que é a sua intenção de entrar numa trend só porque todo mundo tá fazendo? Acho que isso também é importante. A intenção de desesperada que não tem um planejamento estratégico. Que não preciso de contratando. likes e vou fazer o que todo mundo tá fazendo, porque se eu não fizer, meu cliente pode reclamar. Exatamente. E tem muito disso, assim, no meu caso, como agência, de pessoas que não têm um perfil de determinado conteúdo, mas eu preciso fazer. E dá essa explicação, tipo, entenda que para você não vai funcionar, é um pouco complicado. Você consegue passar isso para o cliente?
Sim, porque a gente chega, o seu público-alvo, por exemplo, aí já volta para o público-alvo. Seu público-alvo assiste Barbie, a sua linguagem de marca, ela é divertida, é fashion, tem a ver com o público? Tem, faz. Não, eu sou da área da saúde, o que eu vou falar de Barbie? Sim. Eu nada, minha querida, nada. Não vai, não. Nada. Não vai, não. Vamos falar de outra coisa, mas isso não. O público-alvo... E foi muito divertido, foi muito divertido ver as coisas da Barbie, né? Porque saiu cada coisa na internet, gente. Só que eu vou confessar, eu enjoei real. Eu não abria mais, eu não conseguia ver mais. Mas foi muito intenso, né? Porque foi muito bom o marketing deles. Sim. Assim, foi muito bom. E aí o pessoal comprou a ideia. E eu acho que o marketing ele faz isso mesmo. É você comprar a ideia e atrair as pessoas. Só que teve uma galera que foi um pouco atrasada, né? Tipo, acabou o filme. Porque assim, acabou, assim, lançou. Aí o pessoal vai no cinema, de rosa. Beleza. Deu uma semana que lançou o filme e acabou. E aí eu vi a galera fazendo ainda, tipo... gente, mas já deu time, né? Já deu time. Mas pra mim, o que mais me mata é a pessoa não ter o perfil e você... É que é muito visível, né? A pessoa, ela fazer uma coisa que não tem a ver com ela, nem com a marca, nem com o negócio. Eu acho que isso é o mais difícil. Que é quando que imagem que passa, gente, quando faz isso? Que imagem que passa? Sim. Ou de desespero. Não, é quase assim, de uma palhaçada. Eu vou... Não. Eu aqui com meus pensamentos altos. A gente tem uma parceira que é a Brigadeirita. E aí, ela fez todo um storytelling de Barbie mesmo. E pra mim, foram os brigadeiros mais bonitos que eu já vi de Barbie, assim. E aí, eu indiquei pra um cliente meu. E eles fizeram um Barbie Day e foi super sucesso. E aí, passou uma semana depois, tipo, um concorrente, mas é concorrente, mas não é concorrente, fez a mesma coisa também. E aí, dá uma diferenciação. Na verdade, passou umas 3 semanas, já tinha passado a febre de Barbie. E aí, eles fizeram, e aí compraram os brigadeiros. Aí eu mandei, amiga, seus brigadeiros é 1000 vezes mais bonito. Aí minha sobrinha, o aniversário de 4 anos dela vai ser da Barbie. Aí minha irmã viu os brigadeiros e falou assim... Eu amei esses brigadeiros, eu vou me inspirar. Aí eu falei, não vai ficar igual. Não vai ficar igual os brigadeiros dela. Sim, eu falei, eu dou o cento pra você, eu levo pra São Paulo o cento. Porque quando a pessoa tem o propósito, faz também com tanto carinho, tanto amor. E assim, ficou lindo. Depois eu te mostro, ficou lindo os brigadeiros dela. E eu falei, cara, realmente, tipo, vale a pena mesmo, sabe? E aí as pessoas começaram a ver, foi muito sucesso e copiaram e não ficou... Tá, mas aí você falou uma coisa interessante, que eu queria até trazer aqui, o assunto da concorrência. Você acredita em concorrência? Muito. Eu acredito. Eu acredito que impulsiona. Concorrência impulsiona, atrapalha. Concorrência é um combustível. Dos negócios. É uma delícia a concorrência. E como lidar com a concorrência? Depende. Cada área exige um nível de esforço, né? A gente, dentro do planejamento, a gente sempre olha para mercado e concorrência. Por quê? Tem aquelas marcas que são referências, que não chega a ser concorrente. Sim. Você olha para aquela marca, poxa, está em dúvida do que fazer? Segue a referência. Deu certo no marketing, também não existe essa coisa. Nossa, estou inventando uma coisa que ninguém nunca fez. Sim. Quando a gente começa um planejamento de marketing, a gente começa na linha de base. Coisas de base, tipo, você tem a lista dos seus clientes com a data de aniversário, linha de base. A maioria não tem. Sim, não. Nunca. Então, vamos começar com uma ação de relacionamento, de pessoas, né? De conectar. E aí, a concorrência, a gente estuda a concorrência. Por quê? Como é que eu vou criar diferenciação sem estudar concorrência? Sim. Não tem jeito. Então, a concorrência é uma delícia. Então, a gente estuda como a concorrência comunica, o mix de produto, quantos seguidores tem no digital, presença digital, vitrine como atende. A gente faz muito dentro da estratégia, a gente faz muito cliente oculto. Sim. A Josi, que não está aqui, mas ela que me ajuda a fazer todas as ações do cliente oculto, que trabalha comigo. Sim. E, às vezes, eu contrato fora também, por quê? Às vezes o cliente não sabe diferenciar minha marca da outra. Então, a gente tem que ensinar isso para ele através da comunicação. Como eu vou ensinar isso sem conhecer a concorrência? Sim, exatamente. Não, e a gente, principalmente falando aqui, né? Estamos em Bragança, para quem está nos ouvindo aí de São Paulo. E Ou da Argentina também, porque você viu que a gente tem um público, a gente né? tem público na Argentina. Do mundo. Estamos em Bragança Paulista, que é interior de São Paulo. E é uma cidade que tem uns 200 mil habitantes por aí. E
E eu sinto aqui que todo mundo, se der uma coisa certa, começa uma replicagem de situações. E às vezes eu sinto que tem gente que acha que a grama do vizinho é sempre mais verde, sabe? Mas o Famoso. ser humano é assim. Claro. O ser humano é assim. Só que às vezes eles ficam olhando tanto pra concorrência e não olham pro próprio negócio. Sim. Sim. E aí ficar, porque tal pessoa fez isso, eu vou fazer. Ah, tal pessoa fez isso. Só que, cara, às vezes a mudança tá ali internamente. Tá em você mudar um passo minúsculo, um detalhe da sua marca, sabe? E às vezes, às vezes é mais a divulgação da outra marca do que ou a qualidade do produto ou do serviço, às vezes. Acho que acaba sendo até bom para quem está sendo copiado, né? Porque a pessoa Porque replica quem é copiado tudo. já é a referência. Exato, exatamente. Então, realmente, isso Tem você falou. pessoas que falam assim, nossa, fulano me copiou. Eu falei, agradeça. Exato. Você já tá virando referência. A Aí gente você tem que trabalhar a inovação de forma mais constante. Essa semana eu fiquei brava. Vamos lá. Não, a gente vai fazer um episódio de copia e cola aqui, né? Mas eu fiquei brava. Porque copiaram aqui a disposição do podcast. Aí eu mandei, copiaram. Foi. Foi, já tá virando referência. Não, mas eu vou. Então vamos falar de novo, ó, já tá virando referência. A gente tem que patrocinar esse podcast. Tá vendo, gente? Porque elas Tá não vendo? falam, mas eu falo pra elas. Não, a gente fala assim, a gente fala também. Patrocina, essas meninas vão voar. Aí, Ai, tá então, vendo? e aí eu fui e mandei. Só que agora eu vou internalizar isso que você me falou. Que é virando referência. Eu não vou mais sair xingando, entendeu? Aqui é terapia também, tá vendo, gente? Terapia. Aí depois você vem aqui, muda o tapete, vê se ela vai mudar também. Nossa, coloca umas... Já traz, Não, só que já aí... traz uma empresa de decoração mais chique pra patrocinar mobiliário. Exato. Não, mas eu vou te umas falar. plantas. Não, nesse podcast tem umas decorações. Aí eu olhei assim, eu falei, mas o nosso tá precisando de uma decoração? Tá, E vou falar aí com a você que vai Ellen. copiar. Já tô falando aqui. Não, eu falei, tá precisando de umas decorações? Que tem umas decorações, né? Eu falei, vamos pôr um vaso, alguma coisa Alô, aqui. Ellen. Então, vai Universo Verde, ajuda nós. A Jamília aqui, ó. Gente, a gente tá fazendo um podcast pra vender podcast. É, que é isso? Isso é marketing raiz. Não, gente, aqui é tudo marqueteiro, entendeu? Então, assim, ó, deu Nossa, oportunidade, já pelo era. amor de Não, Deus, não é, gente. Jamília? A gente vê oportunidade em tudo, a gente deixa escapar nada. Nossa. Não, você é bem assim mesmo. E aí eu treino meus clientes a serem assim. Eu treinei uma amiga minha, virou amiga, né? Era cliente, ela é contadora. Aí a gente olha pra ela hoje e fala assim, nossa, mas você tá demais. Você virou um monstro. Eu criei um monstro. Você tá vendo oportunidade em tudo, tá fazendo um negócio crescer e tal. Aí uma outra amiga fala assim, não dou conta mais dela, porque ela tá que tá. Isso é muito legal quando a gente desperta. Às vezes a pessoa já tem isso, né? Só não foi despertado ali nela exato. mesmo, né? Exatamente. Eu acho que tem muito disso, até quando você faz a mentoria, a consultoria, enfim, um planejamento inteiro, da pessoa se descobrir também. É. Coisas que ela nem sabe que ela é comunicativa, ou que ela tem um potencial maior para um lado mais sério ou mais divertido. Eu acho que isso que é o maior diferencial do seu trabalho também. Ah, obrigada. Jami, e pra gente finalizar aqui esse papo, conta pra gente como que as pessoas podem intensificar a questão do network, se tem alguma técnica, dá dicas aí para as marcas também se destacarem, porque esse é um assunto que todo mundo ama. Sim. Então, fale para aquela câmera ali. Então, vamos lá. Primeiro, network vende, né? Você tem que entender o seu público-alvo. Entendendo isso, quais são os eventos que tem, onde eles vão estar, quais são os lugares que eles frequentam, como eu tenho que me posicionar, que material eu preciso ter comigo, por exemplo, eu não saio sem nenhum cartão de visita na bolsa. Tá. Porque para mim, qualquer momento eu posso entregar para alguém. Né? Tem gente que tem cartão digital hoje, mas eu ainda eu tenho as duas versões. Sim, o físico também digital, funciona super bem. Se você tem dificuldade mesmo de se relacionar, vá com um amigo, alguém que é mais falante junto. Pede ajuda, né? Vá com alguém que vai te apresentar. Às vezes procure não ir tão sozinho também nos lugares, né? Entre em grupos, né? Tem vários grupos de negócios pelo mundo inteiro aí, grupos virtuais, presenciais, tem de tudo, né? Que se ajudam, né? Que se ajudam hoje a fazer negócios. Eu estou 1, 2, 3, 4 grupos. Vários. Eu só fico acompanhando ali. Eu estou em 4 grupos de network, que é de onde vem minha maior fonte de renda. Sim. Eu pergunto que horas que ela dorme.
Não, eu só fico lá. Terça em um, quarta em outro, e é isso. Mas eu faço isso por quê? Porque me traz resultado. Exato, Sim, perfeito. senão você não estaria. Eu também. Eu gosto de me relacionar, mas penso isso. se relacionar sem resultado pro meu negócio Sim, também não é algo que eu faria com tanto prazer. É, né? mas é porque é o que eu costumo dizer, o network ele é uma troca, né? Você tá ali pra fazer o network, mas também tem um interesse em, vou divulgar, que nem a gente tá falando de pedir patrocínio, etc. Claro que não é só a questão do dinheiro, tem também um outro estudo que a gente faz de como pode divulgar uma marca, enfim, a gente pode falar isso mais depois, mas é uma troca, seja de contato, seja de fonte de renda, seja de qualquer situação. E você falou uma frase que é legal, que assim, o network, primeiro, você precisa ser interessante. A gente, como a gente falou sobre isso, né? A gente tem que ser interessante e não interesseiro, né? Então, você tá lá primeiro para conhecer, para ajudar. Sim. Para depois você ficar falar do seu negócio. Então, Sim. quando a gente vai só na postura de querer se vender, isso incomoda. Sim. Então, a gente tem que ser divertido, tem que gostar de conversar, tem que gostar de gente. Se tem dificuldade, treina. Sim. Né? Eu tenho uma cliente que agora a gente está até vendo um cursinho de oratória já, porque eu falei com ela, você não vai ter como fugir dessa situação de chegar, de apresentar na sua loja produtos novos, serviços novos. Então, se tem dificuldade, faça um curso de oratória. Sim. A gente não é bom em tudo, tem que melhorar aquilo. Se é importante para o seu negócio, tem que estudar e tem que melhorar isso. Exato. E eu acho que também é uma questão de identificação. Então, você vai se identificar ali pra onde você tá. Tô nos grupos de negócio. Vai ter gente que vai se identificar mais com sua linha de trabalho, outras... Não, mas eu acho que você é visto, já é muito legal, porque a pessoa em algum momento vai lembrar. Inclusive, no ano passado eu fiz um trabalho e aí a gente só fechou a marca. Só o desenvolvimento de marca 360, missão, visão, valores, nanana. E aí, a gente falou, bom, vendemos aqui. Vamos para a parte 2, que é comunicação do negócio, digital e offline. Não, Stephanie, não, agora eu não posso investir. Só que eu sabia que a pessoa ia voltar. Tipo, sabe quando você sente? Porque eu sei que ia ser diferente em outro lugar, qualquer coisa, eu sei que ia ser diferente. Aí eu falei assim, eu até tava na época com a Dai, eu falei, Dai, fica em paz, porque a gente fica também ansioso, você precisa de dinheiro, né? Eu falei, fica em paz, porque ela já sabe, a gente já entregou, amaram, eles vão voltar. Tipo, não precisa ser agora, porque a gente acha que, eu fiz network, amanhã eu já vou fechar um negócio. Não. A pessoa lembra de você. Então, eu falei, fica em paz. Aí, uns 2 meses atrás, ela mandou mensagem, Steph, preciso disso. Eu falei, vamos fechar uma consultoria? Porque também é isso, né? Às vezes você dá a mão, a pessoa quer o braço inteiro. Então, eu falei, vamos conversar e a gente se alinha. Então, eu acho que que nem você comentou, se aparecer, em algum momento você vai ser lembrado. Sim, e quando você está em grupos que têm os mesmos objetivos, isso é mais fácil. Igual a gente comentou, estou em grupos que as pessoas estão ali para se apresentar, para se conhecer. Estou numa feira de negócios, estou num evento de empreendedorismo feminino. Então, as pessoas ali já estão mais abertas, né? Se você perguntar qual é o seu negócio, é uma pergunta comum de se fazer, não é invasivo. É um evento de negócios, né? Ontem mesmo eu estava numa mesa com ela, conheci uma podóloga que trabalha aqui no prédio, aqui no, né, onde vocês estão, e falei, poxa, me passa seu cartão, eu sempre uso esse tipo de serviço, quero conhecer. Sim. E se a gente não começa a conversar, a gente não... Sim, exatamente. E também tem Eu sempre perco o raciocínio. Não, mas a gente voltou várias vezes aqui. Isso aqui tá um mexidão mineiro, esse podcast. Que a gente fala um pouco de tudo, não foi? A gente fala um pouco de tudo, mas eu ia falar uma coisa legal. Eu esqueci. Depois você corta essa parte, por favor. Nossa, mas era uma coisa muito boa. Era uma coisa muito boa que eu ia falar. Eu perdi o raciocínio. Mas enfim. Eu vou falar então, tá? Pode falar. Foi? Mili, e também entra uma questão assim, que eu tenho com exemplo muitos clientes que às vezes eu vou chegar na parte de social media e a pessoa já chega super presa e falando assim, eu não vou virar blogueiro, eu não quero falar, eu não quero aparecer, eu não quero fazer nada, porque eu sou muito tímido, eu sou reservado. Como que você consegue transformar essa mentalidade e qual dica também que você dá para quem se sente muito travado assim, mas sabe que tem a necessidade de aparecer e falar mais? Então, primeiro a gente tem que mostrar que as redes sociais é uma ferramenta de negócio. Então, ele tem que encarar, por exemplo, vou falar do Instagram. O Instagram como um aliado de trabalho. Então, você vai falar do seu negócio. Você não vai falar da sua vida, do seu cachorro. Quem quiser fala, mas não precisa para fazer negócio. Então, esse é o primeiro ponto.
Porque quando ela fala a palavra blogueira, ela já está falando de forma pejorativa. Então, você tem que mostrar números. Ó, se você quer se posicionar aqui dessa forma, a rede é o quê? Social. Não é? Exatamente. Sim. Você vai ficar mostrando só produto, né? As pessoas que têm mais dificuldade no primeiro momento, existem técnicas de filmagem, de narração, que dá para ir fazendo diferente. Eu falo, não quer aparecer? Aparece a sua voz, filma alguma coisa, vai destravando. Gente, se vocês olharem os meus primeiros vídeos lá da Mili Marketing no meu Instagram, nem pra câmera eu olhava. Tá. Não, A gente não né? Se não treinar, se não fizer, não vai. Mas eu acho que o ponto-chave é encarar o Instagram como um negócio, encarar a rede social como um negócio. Entendendo isso, a pessoa vai se esforçar para fazer, que não é aparecer por aparecer. A comunicação ela é intencional. Isso. Né? Então, você vai falar, essa semana a estratégia de vendas de tal produto. Então, você tem que aparecer dando um bom dia aqui com o produto na mão. Não precisa falar nada, aparece com ele na mão. Sim. Sim. Tá lá na estratégia. Agora, sem estratégia, a pessoa não consegue entender isso. Por que ela tem que aparecer? Exato. Sim. Um caso dessa semana, quentinho, a Bianca Andrade Eu ia falar dela. lançou uma coleção de óculos com a Chili Beans. E na mesma semana teve um evento. Ela foi com o óculos e com o relógio. Ai, meu Deus. Foi com o óculos e com o relógio. E depois, enfim, ela já tem esses easter eggs que ela chama. Sim. Então, todo mundo já captou. Ela tá com o óculos da coleção, que não tinha sido lançado ainda. Mas ela tá com o óculos da coleção e o relógio vai ser tal. E aí, depois, ontem, inclusive, ela fez, né? Essa semana, como que foi a estratégia do press kit? Ela falou, gente, realmente eu entrei com a intenção de estar com o óculos, de estar com o relógio. Porque é isso que vai gerar o buzz, né? Da pessoa querer saber, querer o produto. Então, eu acredito que sim, a gente tem que ser bem intencional, inclusive, em tudo que a gente faz. Antes eu levava bem assim, eu quero postar tudo que vem à mente. Hoje eu já sou mais assim, tipo... Se você postar tudo que vem à mente, que imagem você vai passar? Não, eu já fui Pelo assim, amor que de imagem Deus. você vai O passar? que passa pela nossa cabeça se a gente for postar Quem me tudo, acompanha em minha filha? 2018? Minha mente é uma mente inquieta. Não, você assim, mas assim, canceladíssima. eu vou ser bem sincera. Em 2018, eu postava muita coisa. 2018, 2017, 2015. Só que eu acho que o pessoal que me acompanha desde essa época, eu acho que ele sentia até um pouco de falta. Porque eu falava... De tudo. Eu não tinha chefe, não tinha nada, né? Então você começa a falar um monte de coisa. Só estudava. Aí depois, quando você começa a se mostrar na sociedade, né? Ter um trabalho, ter a sua reputação ali profissional e tal, aí você tem que dar uma segurada. A Esté é mais jovem, centrado demais, é chato. Permita-se ser assim. Se você me falou, né, que eu posso errar até os 29. Até os 30 dá pra fazer muita coisa errada. Depois tem que arrumar então na tem, vida. Ela mirava, tá ela, vendo? não, até os 29 você pode errar. Eu falei, obrigada, Deus. Então vem aí o ao vivo. Não. Sem cortes. Mas é isso. Com 30 a gente começa a pensar, né? Mili, obrigada por ter se disponibilizado aqui para esse papo, só que ainda não acabou. A gente tá indo agora pra parte 2. Calma, tá tudo bem. A gente tem um quadro que chama Vozes da Minha Mente Inquieta. Onde a gente fala coisas que passam pela nossa mente, inquieta, curiosa, ansiosa. Coisas que às vezes você pensa, mas você não expõe. Ou todo mundo pensa, mas você não... A gente normalmente não expõe. Quer falar o primeiro, só pra ela entender como funciona? Eu vou dar um exemplo de que eu ainda não é a minha, tá? Mas só um exemplo que foi quando a Esté falou de um que a gente mais adora, que ela falou que quando ela vai matar um inseto, ela fica pensando na dor do inseto morrendo, ali sendo quebrada. Então, coisas esquisitíssimas, pode ser relacionado ao seu trabalho, enfim, da sua vida, vida, sim. tá? Você quer ir, amiga? Expõe. Aqui é pra expor, bora. Tá, eu vou falar. Hoje eu estava treinando. Aí, lá na Mormai, é o treino de força. E aí, o Lucas falou assim, que é o personal, cuidado pro querubel não cair no pé. E era, tipo, remada. E aí eu fiquei assim, e se... Já imaginou, né? Não, eu fiquei assim, ó. Daí eu fui lá fazer a remada, eu falei, se esse querubel cair no meu pé, será que ele vai quebrar e destruir o pé? Porque o negócio é, tipo, muito pesado. E eu falei, como que eu vou pro hospital? Tipo, eu fico sempre pensando no pós. Eu fico, ela vai além. Eu falei, será que a Mormai, ela me acudiria, como fala? Acudiria, tá certo. Acudiria, sei lá. Como que seria, tipo, o pós se eu quebrasse meu pé ali com o querubel, se caísse no meu pé? E aí, só que aí, tipo assim, isso aí é um pensamento que dura
10 segundos, depois ele apaga. Aí eu continuo fazendo exercício. Como se nada tivesse acontecido. Exato. E você? Mili do Me céu. ajuda mais. Tá, eu tenho uma que é... Eu já contei mais ou menos aqui num episódio que eu tenho essa questão da precaução. Que todo lugar que eu entro, eu já procuro saída de emergência, já procuro uma forma de sumir, de me esconder. Então, um exemplo é... Às vezes eu tô na minha casa. Aí eu vou dormir, eu já olho todas as janelas, todos os trincos, que eu fico imaginando 1000 coisas. E se alguém desce pelo telhado? No meu banheiro, por exemplo, tem uma clarabóia. Sim, eu fico pensando. Aí eu fico olhando, às vezes, pra cima, assim. Eu falo, meu Deus, e se alguém tiver lá em cima do telhado, na clarabóia? Olha assim, do nada. Não tinha nada pra fazer, falou, vou lá no telhado olhar. Não, eu fico pensando direto. Eu já levei pra terapia isso, inclusive. Já? Eu já. Porque ela é pensamento de gente ansiosa, isso. É muito difícil. Eu já ia comentar, eu venho aprendendo a trabalhar minha ansiedade, mas eu acho que o fato de ser mãe, a nossa mente já é inquieta com as preocupações com o filho. Né? Então, vocês comentando assim, igual hoje mesmo aconteceu na minha casa, a minha ajudante chegou e falou, Jamila, sonhei que sua casa estava sendo assaltada. Aí eu falei, gente, que quem é o assaltante doido que vai entrar aqui? Porque o vizinho vai escutar, a cachorra vai latir, eu tenho seguro de tudo, então eu tô tranquila, se entrar... Então eu acho que eu tenho a questão do planejamento. Aí, tá vendo? Uma pessoa planejada é outra história. Mas com criança não é assim. Ah, tá. Então, com meu filho e várias coisas. Aí a mente inquieta o tempo inteiro. Porque, por exemplo, meu filho, eu sou uma mãe atípica, meu filho é autista, não verbal. Então, às vezes eu penso, poxa, se acontecer alguma coisa com meu filho, e ele não vai conseguir falar pra mim, se ele sofreu um abuso, se ele sofreu alguma coisa. Então, isso tá na minha cabeça o tempo todo. Né? Eu tenho que tomar cuidado com os lugares, com as pessoas, com quem eu deixo ele, não é tão simples assim. Né? Então, aí a minha inquietação maior, acredito que são as coisas relacionadas a ele, pelo fato também dele não conseguir se comunicar de forma adequada. Sentido. Que pode acontecer alguma coisa e eu não ficar sabendo. Sim. A Júlia, até ia falar, a Júlia, ela falou assim que, por exemplo, agora ela tá grávida, né? Mas quando a Helena nascer, como que vai ser dela passar do banheiro pro quarto, que ela vai pegar friagem? Do ar-condicionado. Acho que quando vira mãe, a mente quieta, ela já... Né? Ela já um problema. Fica um negócio a mais. Mas aí, como a mente já fica muito ocupada com as coisas do filho, a gente tem que acalmar nas outras, né? É verdade. Porque senão a gente explode. É verdade. Muito bom. Mili, agora a gente tem um outro quadro que é de indicação, que chama Habla que eu te escuto. Então, fala pra gente uma indicação... de livros, filmes, séries, Instagrams, que você tem aí como inspiração também para o nosso público. Tem 2 livros que eu recomendo quase em todas as minhas consultorias, que chama O Paladar Não Retrocede, que é do Carlos Ferreirinha, que é um livro sobre o comportamento, como as marcas podem aprender com a excelência do mercado de luxo e aprender a aplicar isso em seus negócios. E tem outro que é maravilhoso, que chama A Bíblia de Vendas. Esse ensina até estratégias de network dentro desse livro. Tem um capítulo exclusivo para network. Perfeito. É excelente esse livro. E aí ele não é um livro chato, porque você não consegue ler ele de uma vez. Você tem que ler e aplicar, ler e aplicar, ler e aplicar. Legal. Legal. O Paladar Não Retrocede, você já tinha comentado comigo. Eu falo muito desses 2 livros em todas as minhas consultorias. E eu gosto sempre de olhar muito para o futuro. Então, assim, eu leio todos os estudos de tendência do WGSN, que é uma referência mundial de comportamento, de consumo, de pessoas, para a gente poder pensar de forma diferente. Então, ler o WGSN é muito legal também. Ele tem os reports gratuitos que todas as pessoas podem acessar. Tá, muito bom. Adorei. Qual que é o seu? O meu, eu vou confessar que eu não lembro se eu já indiquei, mas é o Rodrigues, que é de tendências. Já falei aqui? Não. Tá, é o Hugo Rodrigues, ele é o conselheiro da W Macan, que é uma das maiores agências de publicidades daqui do Brasil, e ele traz muito esse conteúdo de comportamento do consumidor com dados, claro que é de uma forma, não é superficial, não é isso que eu quero dizer, mas é de uma forma mais ativa, que você olha e fala, caramba, vou pegar isso daí pra mim. E aí, complementa com o WGSN, que já é um estudo extremamente aprofundado. E o do Hugo é, quero saber como está no mercado de pet. Aí ele vai lá e ele faz. Ele faz vários porcentagens de...
o público A consumir o mercado de pets, sei lá quantos %. Então, ele tem uma base muito boa de conteúdos e de informações para construir os posts no Instagram dele. Legal. E depois Que eu vou te legal, mostrar. quero seguir. Ele é muito bom. Eu usei ele para fazer vários trabalhos de faculdade, porque ele traz dados. Sim. E quando você coloca dados, porcentagens, né? Não, gente, não dá bem pra visual. fazer planejamento Exato. nem marketing sem dados. Tanto que eu já tô estudando aqui, eu já tô estendendo. Ele tem porque assim, ele posta todos os dias, é uma coisa muito doida. E aí ele fez um vídeo de como ele tem esses dados, que são dados apurados. Ele tem uma pasta desde 2002 no computador dele, tipo, História do Brasil, comunicação, nananana, muito bom. Então, tipo, ele é bem... Ele é por isso que eu falo que ele... né? não é superficial, é bem completo, mas se você quer uma pesquisa rápida, ela é muito boa. Que legal. A minha indicação é uma página que é de uma agência, só que é de um criador de conteúdo, que ele tem uma agência que chama Agência de Bolso, não sei se vocês ótimo, conhecem, que ele faz tudo muito desenhado, muito ilustrativo, muito explicativo. É de uma criatividade absurda, é do Vini Gambetta. Eu já fui em algumas palestras dele, já fiz curso de criatividade dele, workshop, né? E ele traz muito essa questão de trabalhar a criatividade dentro do negócio. Então, dentro do planejamento, dentro dos seus conteúdos, até do seu posicionamento. Sim. Então, essa é a minha indicação de hoje. Muito bom. Jami, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua aula que você deu aqui pra gente. Foi muito bom. Com certeza também eu saí inspirada aqui, vontade de fazer vários negócios agora. A gente... E muito network. A gente fica com essa questão da veia empreendedora e do negócio e tal, e aí a gente tem esse tipo de contato sempre. Toda vez que a gente tem contato com a Jamile, a gente sai assim, né? Sai. Do tipo, Tem pelo que ir amor pra de frente, Deus. gente. Caminhar pra frente, abrir as frentes e tá aberta, né? É isso. E muito obrigada, viu? Obrigada, Mili, de coração. Eu que agradeço, adorei estar aqui com vocês, o papo super descontraído, sucesso pro podcast de vocês, estou na torcida aqui para que dure muito tempo desse bate-papo muito gostoso. E pode me chamar mais vezes, tá? Pode deixar, vamos falar de várias coisas por aqui. Obrigada, Jami. E esse foi mais um episódio nosso. Espero que vocês tenham curtido, gostado, que vocês tenham anotado aí várias dicas de comunicação, de como se posicionar, enfim. Curtam esse vídeo, esse conteúdo, comentem aqui o que vocês acharam, compartilhem e nos sigam em todas as redes que são @SaibaSuperAnamútil. Te espero lá e até a próxima terça-feira. Beijo!